Título: Os olhos emprestados do colecionador. A velha casa se erguia, um monumento à decadência e ao esquecimento, na orla da cidade. Suas janelas eram órbitas vazias que olhavam com reprovação para o mundo exterior, e a era, como veias retorcidas, trepava por suas paredes descoloridas, sufocando cada tijolo. Os moradores locais a evitavam, sussurrando histórias de um ser sombrio que habitava em seu interior, o colecionador de olhos. Daniel, um menino curioso de 10 anos, não acreditava em contos de velhas. Seu espírito aventureiro era mais forte que o medo, e a casa abandonada exercia uma atração irresistível sobre ele. Uma tarde, desafiando as advertências de sua avó, ele se internou no jardim descuidado, a vegetação alta ocultando o caminho. A porta principal, corroída pela umidade, cedeu ao seu empurrão com um rangido que ressoou no silêncio sepulcral. O interior era ainda mais lúgubre que o exterior. A poeira dançava nos escassos raios de luz que se filtravam pelas janelas tapadas, iluminando móveis cobertos com lençóis brancos, fantasmas de um passado esquecido. Um cheiro rançoso de umidade e morte impregnava o ar, fazendo com que Daniel prendesse a respiração. À medida que se aprofundava na casa, uma sensação estranha o invadia. Não era só medo, mas uma presença palpável, uma energia escura que o observava das sombras. No salão principal, um calafrio lhe percorreu a espinha dorsal. As paredes estavam cobertas de estantes repletas de frascos de cristalografia. Dentro de cada frasco, flutuando em um líquido amarelado, havia um olho. Olhos de todas as cores e tamanhos, alguns jovens, outros envelhecidos, cada um com uma expressão diferente: surpresa, medo, tristeza, loucura. Daniel sentiu que o estômago se revirava. Não eram adornos, eram troféus macabros. Os olhos o observavam, o seguiam com seus olhares fixos, como se pudessem ver através dele. Um som o sobressaltou. Uma suave piscadela, quase imperceptível a princípio, mas que foi aumentando em intensidade. Olhou mais de perto os frascos. As pálpebras de alguns olhos se moviam, tremiam, inclusive deixavam cair pequenas lágrimas de sangue que se diluíam no líquido conservante. Daniel retrocedeu, horrorizado. Naquele momento, uma voz rouca, grave como o ranger de ossos, ressoou na habitação. Vejo que gostas dos meus pequenos tesouros. Daniel se virou lentamente. Na escuridão, uma figura se movia. Era um homem alto e magro, envolto em uma longa capa preta. Seu rosto estava oculto nas sombras, mas Daniel pôde distinguir o brilho metálico de algo em sua mão. Quem? Quem é você? Gaguejou Daniel, com a voz trêmula. Sou o colecionador, respondeu a voz, com um tom melancólico. E estes são meus olhos emprestados. O colecionador se aproximou de Daniel, revelando seu rosto à tênue luz. Era uma máscara de horrores. Suas pálpebras estavam costuradas, cicatrizes grossas e vermelhas rodeavam suas órbitas vazias. Em sua mão, segurava um instrumento afiado, um bisturi banhado em sangue seco. Por que faz isso? Perguntou Daniel, tentando manter a calma. Porque quero ver, respondeu o colecionador, com um sorriso arrepiante. Quero ver o mundo através de diferentes olhos, a experimentar diferentes vidas, diferentes perspectivas. E as pessoas? O que acontece com as pessoas a quem rouba os olhos? O colecionador encolheu os ombros. Ficam aqui. Comigo. Apontou para um canto escuro da habitação. Ali, Daniel pôde ver figuras translúcidas, espectros de pessoas presas em um limbo eterno. Seus rostos estavam vazios, sem olhos, e seus corpos se moviam lentamente, como se buscassem algo que haviam perdido. Eram as vítimas do colecionador, condenadas a vagar pela casa para sempre. O colecionador se aproximou ainda mais de Daniel, levantando o bisturi. Agora, menino, é a tua vez.
Quero ver o mundo através dos teus olhos. Quero saber como é ser jovem, ter esperança. Daniel tentou escapar, mas o colecionador era demasiado rápido. Agarrou-o com força, imobilizando-o. O bisturi brilhou à luz, aproximando-se perigosamente de seus olhos. Não. Por favor, não me faça mal, suplicou Daniel, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Não te preocupes, sussurrou o colecionador. Não sentirás nada. Apenas um breve instante de escuridão, e depois verás como eu vejo. Naquele momento, um ruído forte ressoou na casa. A porta principal se abriu de golpe, e a avó de Daniel entrou correndo, brandindo um guarda-chuva como uma arma. Solte o monstro, gritou a avó, com os olhos injetados em sangue. O colecionador se distraiu por um instante, e Daniel aproveitou a oportunidade para se libertar. Correu em direção à sua avó, abraçando-a com força. Vamos embora daqui, disse Daniel, com a voz trêmula. A avó assentiu e o arrastou para fora da casa, golpeando o colecionador com o guarda-chuva enquanto fugiam. Uma vez fora, correram tão rápido como puderam, sem parar até chegar à cidade. De volta em casa, Daniel não podia parar de pensar no que tinha visto. Os olhos nos frascos, os espectros das vítimas, o rosto desfigurado do colecionador. Sabia que nunca esqueceria essa experiência. Na noite seguinte, Daniel acordou sobressaltado. Sentiu uma presença em seu quarto. Abriu os olhos e viu o colecionador de pé junto à sua cama, observando-o fixamente. Pensaste que te tinhas livrado de mim, sussurrou o colecionador. Mas enganas-te. Agora vejo como tu vês, e em breve, tu verás como é o... O colecionador estendeu a mão em direção a Daniel, e seus dedos frios e ossudos tocaram suas pálpebras. Daniel fechou os olhos com força, esperando o pior. Mas então, sentiu uma dor aguda, e uma escuridão total o envolveu. Quando voltou a abrir os olhos, viu o mundo de uma maneira diferente. Tudo era borrado, distorcido, como se estivesse vendo através de um cristal quebrado. E em sua mente, ouviu uma voz rouca, grave como o ranger de ossos. Bem-vindo ao meu mundo, Daniel. Agora és um de nós. Daniel se olhou no espelho. Seus olhos eram diferentes. Já não eram os olhos brilhantes e cheios de vida de um menino. Agora eram olhos vazios, sem alma, como os das vítimas do colecionador. Os olhos emprestados do colecionador. E uma lágrima de sangue escorreu por sua face.